O sol se punha no horizonte goiano, pintando o céu de Goiânia com tons alaranjados que se refletiam nas janelas da mansão dos Costa. Leonardo ajeitou o chapéu sobre a mesa de centro, enquanto observava o movimento na piscina através da ampla janela da sala. Virgínia brincava com Maria Alice e Maria Flor, as netas que enchiam sua vida de alegria. O riso das crianças ecoava pelo ambiente, contrastando com a tensão que pairava no ar desde a discussão da noite anterior. Leonardo suspirou profundamente. Aos 60 anos, o cantor havia conquistado tudo o que sempre sonhou: uma carreira sólida, fortuna, reconhecimento e uma família que, apesar dos percalços, permanecia unida. No entanto, a preocupação com o filho, Zé Felipe, não lhe dava sossego. O celular vibrou sobre a mesa. Era Poliana, sua esposa, avisando que chegaria tarde devido a compromissos com o instituto beneficente que administrava. Leonardo respondeu com uma mensagem curta e voltou a mergulhar em seus pensamentos. A discussão com Zé Felipe na noite anterior havia sido mais intensa que as habituais. O filho, também cantor, estava enfrentando uma crise na carreira após algumas decisões questionáveis, envolvendo contratos e apresentações canceladas de última hora. "Pai, você não entende como as coisas funcionam hoje", havia dito Zé Felipe, irritado. "O mercado mudou, não é como na sua época. O respeito e o compromisso nunca saem de moda, filho", Leonardo rebateu, mantendo a calma que os anos lhe trouxeram. Cancelar show em cima da hora, deixar fãs na mão, isso mancha seu nome. A conversa escalou quando Leonardo mencionou os excessos nas redes sociais e as polêmicas desnecessárias que Zé Felipe vinha protagonizando. O filho, em um acesso de raiva, acusou o pai de ser antiquado e de não compreender as novas dinâmicas do mercado musical. O barulho da porta da sala interrompeu suas recordações. Era Virgínia, entrando com as meninas enroladas em toalhas felpudas após o banho de piscina. "As princesas estão prontas para o jantar", anunciou Virgínia com um sorriso, mas seus olhos revelavam a mesma preocupação que consumia o sogro. Leonardo se levantou, afagando os cabelos molhados das netas. "Cadê o papai?", perguntou Maria Alice inocentemente. O silêncio pesou na sala. Virgínia trocou um olhar significativo com Leonardo. "Seu pai teve que resolver uns assuntos, meu amor", respondeu Virgínia com suavidade. "Logo ele volta." Quando as meninas foram levadas pela babá para se trocarem, Virgínia sentou-se ao lado do sogro. "Ele não atende minhas ligações desde ontem", confessou, a voz embargada pela preocupação. "Já falei com todos os amigos dele. Ninguém sabe onde está." Leonardo passou a mão pelo rosto cansado. Ele sempre foi assim, desde menino. Quando contrariado, some, precisa de espaço. "Mas dessa vez é diferente, Leonardo", insistiu Virgínia. Ele nunca ficou tanto tempo sem falar com as meninas. O jantar transcorreu em clima de tensão disfarçada. Leonardo fez questão de entreter as netas com histórias de suas turnês pelo Brasil, tentando desviar a atenção das crianças da ausência do pai. Quando as meninas finalmente foram dormir, Leonardo e Virgínia voltaram à sala. "Ele precisa crescer", disse Leonardo com firmeza, virando-se para Virgínia após servir-se de um dedo de uísque. "Não pode simplesmente fugir dos problemas cada vez que enfrenta uma dificuldade." Virgínia assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. "Estou preocupada, Leonardo. E se aconteceu alguma coisa? Conheço meu filho. Ele está em algum lugar, remoendo a raiva, mas logo volta", garantiu Leonardo, embora não estivesse tão confiante quanto tentava parecer. O que nenhum dos dois sabia era que, naquele exato momento, após bater a porta de casa e sumir na noite anterior, Zé Felipe dirigia sem rumo pela rodovia Belém-Brasília, com o celular desligado e uma decisão radical em mente. A manhã chegou com a névoa típica do Cerrado em Goiás. Leonardo acordou cedo, como de costume. Anos na lida da fazenda haviam impresso em seu corpo o hábito de despertar com os primeiros raios de sol, mesmo quando dormia tarde.
A noite mal dormida deixou marcas em seu rosto, que observou no espelho do banheiro enquanto fazia a barba. O celular tocou. Leonardo atendeu rapidamente ao ver o nome de Gustavo Lima na tela. Fala, embaixador. Cumprimentou, tentando soar natural. Leonardo, tudo bem? Tô ligando porque o Zé Felipe apareceu aqui na minha fazenda ontem à noite, revelou Gustavo. Ele tá bem, mas pediu para não contar para ninguém onde estava. Só que achei melhor te avisar. Leonardo sentiu um misto de alívio e irritação. Graças a Deus ele está bem, como ele parecia. Abatido, nervoso, bebeu bastante, falou muito sobre pressão, sobre não aguentar mais algumas coisas. Deixei ele dormir no quarto de hóspedes. Hoje cedo, quando fui ver, ele já tinha ido embora. Leonardo agradeceu pela informação e desligou. Pelo menos sabia que o filho estava vivo e bem fisicamente. Desceu para a cozinha, onde Poliana já preparava o café da manhã. Gustavo ligou. Zé Felipe apareceu na fazenda dele ontem, mas já saiu de lá, informou a esposa, que suspirou aliviada. Vou avisar a Virgínia. Ela mal dormiu esta noite. O dia transcorreu com tentativas frustradas de contato com Zé Felipe. Leonardo tinha compromissos inadiáveis no estúdio, onde gravava participações em projetos de jovens talentos da música sertaneja. No intervalo das gravações, recebeu uma ligação de Sorocaba. Leonardo, desculpa me meter em assunto de família, mas acho que você precisa saber. O Zé Felipe está na minha fazenda em Jataí. Chegou de surpresa, parece transtornado, informou o amigo de longa data. Ele falou alguma coisa? Disse o que pretende fazer? Questionou Leonardo, afastando-se dos técnicos de som para ter privacidade. Falou que quer dar um tempo na carreira, que está pensando em vender a casa e se mudar para os Estados Unidos com a Virgínia e as meninas, revelou Sorocaba. Disse que está cansado da pressão, das comparações com você, da cobrança da mídia. Leonardo sentiu o estômago afundar. A situação era mais séria do que imaginava. Não era apenas uma birra momentânea do filho, era um verdadeiro conflito existencial. Vou para aí agora, decidiu Leonardo, encerrando a ligação. Durante o caminho para a fazenda de Sorocaba, Leonardo repassou mentalmente todos os episódios recentes envolvendo o filho. Lembrou-se das críticas que Zé Felipe vinha recebendo nas redes sociais, dos comentários maldosos comparando-o ao pai, da pressão constante por ser filho de Leonardo. Compreendeu, talvez tarde demais, o peso que o filho carregava. Na fazenda, Sorocaba o recebeu com um abraço. Ele saiu para cavalgar há 1 hora, informou. Deixei ele à vontade, achei que precisava desse tempo. Leonardo aceitou o café oferecido pelo amigo enquanto esperavam. Conversaram sobre os velhos tempos, sobre a indústria da música que tanto havia mudado, sobre as dificuldades de se manter relevante em um mercado cada vez mais volátil. Não é fácil ser filho de uma lenda como você, comentou Sorocaba com sinceridade. Nunca quis ser uma sombra na vida dele, confessou Leonardo. Sempre tentei abrir portas, mas talvez isso mesmo tenha sido um problema. O som de cascos anunciou a chegada de Zé Felipe. Pela janela, Leonardo viu o filho desmontar do cavalo, o semblante carregado, tão diferente do jovem alegre e brincalhão que costumava ser. Quando Zé Felipe entrou na casa e deu de cara com o pai, parou, surpreso. Como me encontrou? Perguntou, o tom de voz misturando irritação e cansaço. Isso importa? Sou seu pai, Zé. Estamos todos preocupados com você, respondeu Leonardo, levantando-se. Sorocaba discretamente deixou a sala, dando privacidade aos dois. Virgínia está desesperada. Suas filhas perguntam por você a cada 5 minutos, continuou Leonardo, mantendo a voz calma. Você pode estar chateado comigo, mas sumir assim não resolve nada. Zé Felipe jogou-se no sofá, passando as mãos pelo cabelo em um gesto de frustração. Eu preciso de um tempo, pai. Não aguento mais. Tempo de quê, filho? De nós, da sua família, ou da carreira que você mesmo escolheu? Questionou Leonardo, sentando-se de frente para o filho. De tudo, respondeu Zé Felipe, a voz embargada.
Estou cansado de tentar provar meu valor, de ser comparado a você, de nunca ser bom o suficiente. Leonardo observou o filho, reconhecendo a própria juventude naqueles olhos perdidos. Por um momento, viu não o homem feito, pai de família e artista, mas o menino que corria pela fazenda pedindo colo quando caía. Ninguém disse que seria fácil, filho, mas fugir nunca foi a solução para nada. A conversa se estendeu por horas. Pela primeira vez em muito tempo, pai e filho realmente se ouviram. Leonardo compreendeu as angústias de Zé Felipe, e este entendeu que muitas de suas frustrações vinham de expectativas que ele mesmo criava. Ao cair da tarde, Leonardo conseguiu convencer o filho a retornar para casa, para Virgínia e as meninas. No entanto, algo na determinação no olhar de Zé Felipe o deixou inquieto. Havia uma decisão formada ali, e Leonardo temia descobrir qual seria. Leonardo virou para Virgínia e disse: "Ele precisa crescer." Zé Felipe fechou a porta e sumiu. Capítulo 1. A discórdia. O sol se punha no horizonte goiano, pintando o céu de Goiânia com tons alaranjados que se refletiam nas janelas da mansão dos Costa. Leonardo ajeitou o chapéu sobre a mesa de centro enquanto observava o movimento na piscina através da ampla janela da sala. Virgínia brincava com Maria Alice e Maria Flor, as netas que enchiam sua vida de alegria. O riso das crianças ecoava pelo ambiente, contrastando com a tensão que pairava no ar desde a discussão da noite anterior. Leonardo suspirou profundamente. Aos 60 anos, o cantor havia conquistado tudo o que sempre sonhou: uma carreira sólida, fortuna, reconhecimento e uma família que, apesar dos percalços, permanecia unida. No entanto, a preocupação com o filho, Zé Felipe, não lhe dava sossego. O celular vibrou sobre a mesa. Era Poliana, sua esposa, avisando que chegaria tarde devido a compromissos com o instituto beneficente que administrava. Leonardo respondeu com uma mensagem curta e voltou a mergulhar em seus pensamentos. A discussão com Zé Felipe na noite anterior havia sido mais intensa que as habituais. O filho, também cantor, estava enfrentando uma crise na carreira após algumas decisões questionáveis envolvendo contratos e apresentações canceladas de última hora. "Ah, pai, você não entende como as coisas funcionam hoje", havia dito Zé Felipe, irritado. "O mercado mudou, não é como na sua época. O respeito e o compromisso nunca saem de moda, filho." Leonardo rebateu, mantendo a calma que os anos lhe trouxeram. Cancelar show em cima da hora, deixar fãs na mão, isso mancha seu nome. A conversa escalou quando Leonardo mencionou os excessos nas redes sociais e as polêmicas desnecessárias que Zé Felipe vinha protagonizando. O filho, em um acesso de raiva, acusou o pai de ser antiquado e de não compreender as novas dinâmicas do mercado musical. O barulho da porta da sala interrompeu suas recordações. Era Virgínia, entrando com as meninas enroladas em toalhas felpudas após o banho de piscina. "As princesas estão prontas para o jantar", anunciou Virgínia com um sorriso, mas seus olhos revelavam a mesma preocupação que consumia o sogro. Leonardo se levantou, afagando os cabelos molhados das netas. "Cadê o papai?" perguntou Maria Alice inocentemente. O silêncio pesou na sala. Virgínia trocou um olhar significativo com Leonardo. "Seu pai teve que resolver uns assuntos, meu amor", respondeu Virgínia com suavidade. "Logo ele volta." Quando as meninas foram levadas pela babá para se trocarem, Virgínia sentou-se ao lado do sogro. "Ele não atende minhas ligações desde ontem", confessou, a voz embargada pela preocupação. "Já falei com todos os amigos dele. Ninguém sabe onde está." Leonardo passou a mão pelo rosto cansado. Ele sempre foi assim, desde menino. Quando contrariado, some, precisa de espaço. "Mas dessa vez é diferente, Leonardo", insistiu Virgínia. "Ele nunca ficou tanto tempo sem falar com as meninas." O jantar transcorreu em clima de tensão disfarçada. Leonardo fez questão de entreter as netas com histórias de suas turnês pelo Brasil, tentando desviar a atenção das crianças da ausência do pai. Quando as meninas finalmente foram dormir,
Leonardo e Virgínia voltaram à sala. Ele precisa crescer, disse Leonardo com firmeza, virando-se para Virgínia após servir-se de um dedo de uísque. Não pode simplesmente fugir dos problemas cada vez que enfrenta uma dificuldade. Virgínia assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Estou preocupada, Leonardo. E se aconteceu alguma coisa? Conheço meu filho. Ele está em algum lugar, remoendo a raiva, mas logo volta, garantiu Leonardo, embora não estivesse tão confiante quanto tentava parecer. O que nenhum dos dois sabia era que, naquele exato momento, após bater à porta de casa e sumir na noite anterior, Zé Felipe dirigia sem rumo pela rodovia Belém-Brasília, com o celular desligado e uma decisão radical em mente. Capítulo 2. O desaparecimento. A manhã chegou com a névoa típica do Cerrado em Goiás. Leonardo acordou cedo, como de costume. Anos na lida da fazenda haviam impresso em seu corpo o hábito de despertar com os primeiros raios de sol, mesmo quando dormia tarde. A noite mal dormida deixou marcas em seu rosto, que observou no espelho do banheiro enquanto fazia a barba. O celular tocou. Leonardo atendeu rapidamente ao ver o nome de Gustavo Lima na tela. Fala, embaixador, cumprimentou, tentando soar natural. Leonardo, tudo bem? Tô ligando porque o Zé Felipe apareceu aqui na minha fazenda ontem à noite, revelou Gustavo. Ele tá bem, mas pediu para não contar para ninguém onde estava. Só que achei melhor te avisar. Leonardo sentiu um misto de alívio e irritação. Graças a Deus ele está bem, como ele parecia, abatido, nervoso, bebeu bastante, falou muito sobre pressão, sobre não aguentar mais algumas coisas. Deixei ele dormir no quarto de hóspedes. Hoje cedo, quando fui ver, ele já tinha ido embora. Leonardo agradeceu pela informação e desligou. Pelo menos sabia que o filho estava vivo e bem fisicamente. Desceu para a cozinha, onde Poliana já preparava o café da manhã. Gustavo ligou. Zé Felipe apareceu na fazenda dele ontem, mas já saiu de lá, informou a esposa, que suspirou aliviada. Vou avisar a Virgínia. Ela mal dormiu esta noite. O dia transcorreu com tentativas frustradas de contato com Zé Felipe. Leonardo tinha compromissos inadiáveis no estúdio, onde gravava participações em projetos de jovens talentos da música sertaneja. No intervalo das gravações, recebeu uma ligação de Sorocaba. Leonardo, desculpa me meter em assunto de família, mas acho que você precisa saber. O Zé Felipe está na minha fazenda em Jataí. Chegou de surpresa, parece transtornado, informou o amigo de longa data. Ele falou alguma coisa? Disse o que pretende fazer, questionou Leonardo, afastando-se dos técnicos de som para ter privacidade. Falou que quer dar um tempo na carreira, que está pensando em vender a casa e se mudar para os Estados Unidos com a Virgínia e as meninas, revelou Sorocaba. Disse que está cansado da pressão, das comparações com você, da cobrança da mídia. Leonardo sentiu o estômago afundar. A situação era mais séria do que imaginava. Não era apenas uma birra momentânea do filho. Era um verdadeiro conflito existencial. Vou para aí agora, decidiu Leonardo, encerrando a ligação. Durante o caminho para a fazenda de Sorocaba, Leonardo repassou mentalmente todos os episódios recentes envolvendo o filho. Lembrou-se das críticas que Zé Felipe vinha recebendo nas redes sociais, dos comentários maldosos comparando-o ao pai, da pressão constante por ser filho de Leonardo. Compreendeu, talvez tarde demais, o peso que o filho carregava. Na fazenda, Sorocaba o recebeu com um abraço. Ele saiu para cavalgar a 1 hora, informou. Deixei ele à vontade. Achei que precisava desse tempo. Leonardo aceitou o café oferecido pelo amigo enquanto esperavam. Conversaram sobre os velhos tempos, sobre a indústria da música que tanto havia mudado, sobre as dificuldades de se manter relevante em um mercado cada vez mais volátil. Não é fácil ser filho de uma lenda como você, comentou Sorocaba com sinceridade. Nunca quis ser uma sombra na vida dele, confessou Leonardo. Sempre tentei abrir portas,
mas talvez isso mesmo tenha sido um problema. O som de cascos anunciou a chegada de Zé Felipe. Pela janela, Leonardo viu o filho desmontar do cavalo, o semblante carregado, tão diferente do jovem alegre e brincalhão que costumava ser. Quando Zé Felipe entrou na casa e deu de cara com o pai, parou, surpreso. "Como me encontrou?" perguntou, o tom de voz misturando irritação e cansaço. "Isso importa? Sou seu pai, Zé. Estamos todos preocupados com você", respondeu Leonardo, levantando-se. Sorocaba discretamente deixou a sala, dando privacidade aos dois. "Virgínia está desesperada. Suas filhas perguntam por você a cada 5 minutos", continuou Leonardo, mantendo a voz calma. "Você pode estar chateado comigo, mas sumir assim não resolve nada." Zé Felipe jogou-se no sofá, passando as mãos pelo cabelo em um gesto de frustração. "Eu preciso de um tempo, pai. Não aguento mais." "Tempo de quê, filho? De nós? Da sua família? Ou da carreira que você mesmo escolheu?" questionou Leonardo, sentando-se de frente para o filho. "De tudo", respondeu Zé Felipe, a voz embargada. "Estou cansado de tentar provar meu valor, de ser comparado a você, de nunca ser bom o suficiente." Leonardo observou o filho, reconhecendo a própria juventude naqueles olhos perdidos. Por um momento, viu não o homem feito, pai de família e artista, mas o menino que corria pela fazenda pedindo colo quando caía. "Ninguém disse que seria fácil, filho, mas fugir nunca foi a solução para nada." A conversa se estendeu por horas. Pela primeira vez em muito tempo, pai e filho realmente se ouviram. Leonardo compreendeu as angústias de Zé Felipe, e este entendeu que muitas de suas frustrações vinham de expectativas que ele mesmo criava. Ao cair da tarde, Leonardo conseguiu convencer o filho a retornar para casa, para Virgínia e as meninas. No entanto, algo na determinação no olhar de Zé Felipe o deixou inquieto. Havia uma decisão formada ali, e Leonardo temia descobrir qual seria. Capítulo 3. Confrontos e verdades. O retorno à mansão dos Costa foi marcado por um clima de alívio tenso. Virgínia recebeu Zé Felipe com um abraço apertado, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enquanto sussurrava: "Nunca mais faça isso", no ouvido do marido. As meninas, alheias à complexidade da situação, comemoraram a volta do pai com a pureza que só as crianças possuem. Leonardo observava a cena com um misto de emoções. Estava feliz por ver a família reunida novamente, mas a conversa com o filho na fazenda de Sorocaba deixara claro que os problemas estavam longe de serem resolvidos. Após o jantar em família, quando as crianças já estavam na cama, Leonardo, Poliana, Zé Felipe e Virgínia se reuniram na varanda da mansão. A noite estava clara, estrelada, típica do clima seco de Goiás. O silêncio pairava, pesado, até que Zé Felipe finalmente falou. "E tomei uma decisão", anunciou, segurando a mão de Virgínia. "Vou dar uma pausa na carreira." A declaração caiu como uma bomba. Leonardo, que levava a sério sua trajetória na música e o legado que construíra, sentiu como se algo dentro dele se quebrasse. Uma pausa? Do nada? "E os contratos? Os shows já agendados?" questionou, tentando manter a calma. "Já falei com meu empresário. Vamos resolver tudo legalmente, cumprir o que for possível, remarcar o resto", explicou Zé Felipe. "Não é uma decisão impulsiva, pai. Venho pensando nisso há meses." Virgínia, ao lado do marido, parecia dividida entre apoiá-lo e compreender a perplexidade do sogro. "E o que você pretende fazer?" perguntou Poliana, sempre a voz da razão na família. "Quero me dedicar a outros projetos. Pensei em investir mais na criação de cavalos, expandir o Aras", respondeu Zé Felipe. "E quero tempo com minhas filhas, estar presente enquanto elas crescem." Leonardo balançou a cabeça, incrédulo. Tinha passado a vida inteira nos palcos, construindo um nome na música sertaneja, e sempre acreditou que o filho seguiria seus passos com a mesma paixão. "Diz você está jogando fora todo o investimento que fizemos na sua carreira", disse Leonardo.
a voz mais dura do que pretendia. Todo o trabalho para te posicionar no mercado, para abrir portas. É exatamente isso que me sufoca, pai, explodiu Zé Felipe, levantando-se. Sempre foi sobre o seu investimento, as suas portas abertas, o seu legado. E eu, quando é que vai ser sobre o que eu quero? O silêncio que seguiu foi cortante. Virgínia e Poliana trocaram olhares preocupados. Filho, seu pai só quer o melhor para você, interveio Poliana, tentando acalmar os ânimos. Eu sei, mãe, mas ele não entende que talvez o melhor para mim não seja o que ele planejou, respondeu Zé Felipe, mais controlado. Pai, eu amo música, amo cantar, mas não nas condições atuais. A pressão, as comparações constantes com você, a invasão de privacidade, está me destruindo. Leonardo finalmente começou a enxergar a situação por outro ângulo. Recordou-se de sua própria jornada, dos sacrifícios que fizera, dos momentos com a família que perdera por estar na estrada. Lembrou-se de como era difícil equilibrar a fama com a vida pessoal. E isso numa época sem redes sociais e exposição constante. Zé, começou, a voz mais suave. Talvez eu tenha projetado em você expectativas demais. Quis que você tivesse tudo o que eu não tive no início, mas esqueci de perguntar se era isso que você realmente queria. A conversa evoluiu para um diálogo mais honesto e aberto. Pela primeira vez, pai e filho falaram não como artistas ou figuras públicas, mas como homens tentando encontrar seu lugar no mundo. Zé Felipe revelou suas inseguranças, as dúvidas sobre seu talento, o cansaço de ser constantemente comparado ao pai. Leonardo, por sua vez, admitiu que parte de sua insistência vinha do medo de ver o filho fracassar, de não conseguir protegê-lo das dificuldades que ele mesmo enfrentara. Quando a conversa chegou ao fim, já passava da meia-noite. Virgínia e Poliana, que haviam se retirado para dar privacidade aos dois, retornaram à varanda. Chegaram a alguma conclusão? Perguntou Poliana, esperançosa. Leonardo olhou para o filho. Um novo entendimento estabelecido entre eles. Zé Felipe vai seguir o caminho dele, e nós vamos apoiá-lo, respondeu Leonardo, seja qual for a decisão. Naquela noite, ao deitar-se, Leonardo refletiu sobre sua própria jornada. Lembrou-se dos conselhos que recebera, das pessoas que acreditaram nele quando ninguém mais acreditava. Percebeu que talvez a maior lição que poderia ensinar ao filho não era sobre como ser um grande artista, mas sobre como ser um homem íntegro que segue seu próprio caminho. O que Leonardo não sabia era que a aparente resolução do conflito escondia uma decisão ainda mais radical que Zé Felipe tomaria nos dias seguintes, uma que testaria os limites desse novo entendimento entre pai e filho. Os dias que se seguiram trouxeram uma calmaria enganosa à mansão dos Costa. Zé Felipe parecia mais tranquilo. Passava tempo com as filhas, ajudava Virgínia com os projetos da casa e até conversava amenidades com o pai durante os almoços em família. No entanto, havia algo nos olhos do rapaz que Leonardo não conseguia decifrar. Uma determinação silenciosa que o preocupava. Numa manhã de quinta-feira, enquanto Leonardo tomava café na varanda, observando o movimento dos funcionários no jardim, Zé Felipe apareceu, vestido formalmente, algo incomum para ele em dias sem compromissos. "Bom dia, pai", cumprimentou, servindo-se de café. "Vai sair?", perguntou Leonardo, notando o traje social. "Tenho uma reunião importante", respondeu Zé Felipe vagamente. "Sobre a pausa na carreira? Mais ou menos. É sobre o futuro", Leonardo assentiu, respeitando o espaço do filho. A conversa franca que tiveram dias antes havia estabelecido um novo pacto entre eles. Menos cobranças, mais compreensão. Após o café, Leonardo seguiu para o estúdio que mantinha na propriedade. Estava trabalhando em novas composições para um projeto especial de aniversário de 30 anos de carreira. Mergulhado na música, perdeu a noção do tempo. Foi interrompido por uma ligação de Pedro, seu assessor de longa data. "Leonardo, você autorizou o Zé Felipe a dar aquela entrevista?", perguntou Pedro, visivelmente agitado. "Que entrevista?",
Indagou Leonardo, confuso. Ele está ao vivo agora no programa da Regina Volpato, anunciando que vai se mudar para os Estados Unidos. Leonardo sentiu o sangue gelar. Desligou o telefone e correu para a sala de TV, ligando-a a tempo de ver o filho no programa matinal. É uma decisão que tomamos em família, pensando no bem-estar das nossas filhas e no nosso futuro, dizia Zé Felipe na tela. Vamos nos estabelecer em Orlando, onde já temos uma casa. Pretendo investir em negócios por lá, expandir nossos empreendimentos. A apresentadora parecia tão surpresa quanto os telespectadores. E a música? Zé Felipe, seus fãs vão sentir sua falta, questionou Regina Volpato. A música sempre fará parte da minha vida, mas neste momento preciso focar em outras prioridades, respondeu ele com segurança. Não descarto voltar aos palcos no futuro, mas agora é hora de ser pai em tempo integral, marido presente e explorar outros talentos além do canto. Leonardo desligou a TV, atordoado. A mudança para os Estados Unidos não havia sido mencionada em nenhuma das conversas recentes. Pegou o celular para ligar para o filho, mas foi interrompido pela chegada de Virgínia. "E você viu?" perguntou ela, visivelmente nervosa. "Vi. Você sabia disso?" questionou Leonardo, mais duro do que pretendia. Virgínia sentou-se, parecendo pequena diante da situação. Ele me contou sobre a ideia há alguns dias, mas não sabia que ele já tinha decidido, muito menos que anunciaria assim, publicamente, confessou ela. "Eu estou tão surpresa quanto você." Leonardo passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Parte dele queria confrontar o filho imediatamente, exigir explicações sobre essa decisão abrupta e pública. Outra parte, porém, lembrava-se da promessa de respeitar o caminho que Zé Felipe escolhesse. "O que você acha disso, Virgínia?" perguntou finalmente. A nora hesitou. "Eu não sei, Leonardo. Por um lado, entendo que ele precisa de espaço para ser ele mesmo, longe das comparações e expectativas. Por outro, temo que esteja agindo por impulso, fugindo dos problemas em vez de enfrentá-los." Antes que pudessem continuar a conversa, ouviram o carro de Zé Felipe chegando. Minutos depois, ele entrou na sala, ainda vestido formalmente, o semblante sério. "Acho que vocês já sabem", disse ele, sem rodeios. "O porquê não nos contou antes de anunciar para o Brasil inteiro?" questionou Leonardo, controlando a voz. "Porque sabia que vocês tentariam me dissuadir", respondeu Zé Felipe sinceramente. "E eu precisava tomar essa decisão sozinho, sem influências." "Somos sua família, Zé", exclamou Virgínia. "Decisões assim afetam todos nós, especialmente nossas filhas." "Eu sei, e peço desculpas pela forma como fiz isso", admitiu ele, sentando-se. "Mas a decisão está tomada. Já encaminhei a documentação, conversei com corretores sobre a venda desta casa, resolvi pendências com minha equipe." Leonardo observava o filho, dividido entre a admiração pela determinação e a mágoa pela exclusão no processo decisório. "Quando pretendem partir?" perguntou finalmente. "Em um mês", respondeu Zé Felipe. "Queria que fosse antes, mas há muitos detalhes a resolver." O silêncio que se seguiu foi pesado. Virgínia tinha lágrimas nos olhos, dividida entre apoiar o marido e a tristeza pela distância que se estabeleceria entre as meninas e os avós. "Bem", disse Leonardo finalmente, "parece que está tudo decidido." Levantou-se e saiu da sala, precisando de espaço para processar a novidade. Caminhou pelo jardim, relembrando momentos da infância de Zé Felipe. As primeiras apresentações do filho, o orgulho que sentira ao vê-lo seguir seus passos na música. Agora, tudo mudava. Horas depois, quando o sol já se punha, Leonardo retornou à casa. Encontrou Zé Felipe sozinho no escritório, organizando documentos. "Cadê Virgínia e as meninas?" perguntou. "Foram ao shopping comprar algumas coisas", respondeu Zé Felipe, tenso pela expectativa da reação do pai. Leonardo sentou-se à frente do filho. "Por que Orlando?" perguntou simplesmente. "Porque lá posso ser apenas o Zé Felipe, não o filho do Leonardo."
respondeu ele com honestidade. Posso recomeçar, construir algo que seja genuinamente meu. Leonardo assentiu, compreendendo mais do que o filho imaginava. Sabes, filho, quando comecei na música, muita gente duvidou. Diziam que era sonho grande demais para um menino simples do interior. Começou Leonardo, mas algo dentro de mim sabia que aquele era meu caminho, mesmo contra todas as probabilidades. Zé Felipe ouvia atentamente. Se esse é o chamado do seu coração, se é isso que você precisa fazer para encontrar paz e propósito, então vá. Com minha bênção, concluiu Leonardo, surpreendendo o filho. Só peço uma coisa: não feche as portas para a música completamente. É um dom que Deus te deu. Seria um desperdício não usá-lo, mesmo que de outras formas. Os olhos de Zé Felipe marejaram. Havia esperado confronto, argumentos, tentativas de dissuasão, não compreensão e apoio. Obrigado, Chipai, disse ele, a voz embargada. Naquela noite, durante o jantar, Leonardo anunciou que daria uma festa de despedida para Zé Felipe, Virgínia e as netas. Seria uma celebração do novo capítulo que se iniciava, não um adeus melancólico. A família Costa enfrentaria essa mudança como enfrentara tantos outros desafios, unida, mesmo que separada pela distância. O que ninguém poderia prever eram os eventos que se desenrolariam nesta festa de despedida, eventos que mudariam para sempre a dinâmica familiar e colocariam à prova o recém-estabelecido entendimento entre pai e filho. Os preparativos para a festa de despedida mobilizaram toda a família Costa durante as semanas seguintes. Leonardo, sempre generoso e dado a celebrações grandiosas, fez questão de que o evento fosse memorável. A data foi marcada para um sábado, 2 semanas antes da partida de Zé Felipe e sua família para os Estados Unidos. A ampla área externa da mansão foi transformada. Tendas brancas foram erguidas nos jardins, luzes cintilantes decoravam as árvores, e um palco foi montado próximo à piscina. Leonardo convidou amigos próximos, familiares e colegas da indústria musical. Queria que fosse uma celebração do futuro, não uma despedida melancólica. No dia da festa, o movimento na mansão começou cedo. Funcionários iam e vinham, preparando tudo sob a supervisão atenta de Poliana. Leonardo, em seu escritório, finalizava uma surpresa especial para o filho. Uma composição nova, que pretendia apresentar durante a festa. "Está tudo indo bem?" perguntou Zé Felipe, entrando no escritório após bater levemente na porta. "Tudo sob controle", respondeu Leonardo, guardando rapidamente as anotações da música. Ansioso para a festa, Zé Felipe sentou-se, suspirando. "Para ser sincero, estou com sentimentos mistos. Feliz pelo novo começo, mas é difícil deixar tudo para trás." Leonardo estudou o filho. Nas últimas semanas, após o anúncio público da mudança, Zé Felipe parecia mais maduro, mais centrado. As críticas nas redes sociais, que antes o afetavam profundamente, agora pareciam resvalar sem causar danos. "Sabe, filho, às vezes precisamos nos afastar para enxergar com clareza", comentou Leonardo. "Foi assim comigo quando saí de Goianápolis para tentar a sorte em Goiânia. Deixei muita coisa para trás também." Zé Felipe assentiu, pensativo. "A diferença é que você sabia exatamente o que queria. Eu ainda estou descobrindo." "E isso é perfeitamente normal", assegurou Leonardo. "Eu tenho certeza que você encontrará seu caminho." A conversa foi interrompida por Maria Alice e Maria Flor, que entraram correndo no escritório, vestidas com roupas de festa, animadas com a celebração que se aproximava. "Vovô, vem ver as luzes do jardim", chamou Maria Alice, puxando a mão de Leonardo. "Está tudo tão bonito", completou Maria Flor, os olhos brilhando de excitação. Leonardo e Zé Felipe trocaram sorrisos, deixando-se contagiar pela alegria das meninas. Seguiram-nas até o jardim, onde os últimos detalhes estavam sendo finalizados. À medida que a tarde avançava, os primeiros convidados começaram a chegar.
nomes importantes da música sertaneja como Gustavo Lima, Sorocaba, Maiara e Maraíza, e amigos próximos da família encheram o espaço com risos e conversas animadas. Virgínia, deslumbrante em um vestido azul claro, circulava entre os convidados ao lado de Zé Felipe, que parecia à vontade no papel de anfitrião. Leonardo observava o filho de longe, com um misto de orgulho e melancolia. Ele cresceu, não é? Comentou Poliana, aproximando-se do marido com 2 taças de espumante. Sim, concordou Leonardo, aceitando a bebida. Às vezes me pergunto se fiz tudo certo na criação dele. Nenhum pai faz tudo certo, Léo, respondeu Poliana com sabedoria. Mas olhe para ele, um homem íntegro, bom pai, bom marido. Fizemos um bom trabalho. A festa prosseguia animadamente quando Leonardo subiu ao palco, chamando a atenção de todos com um breve discurso. Queria agradecer a presença de cada um de vocês nesta noite tão especial para nossa família. Começou. Como vocês sabem, Zé Felipe, Virgínia e nossas princesas estão prestes a iniciar uma nova jornada nos Estados Unidos. Confesso que a princípio foi difícil aceitar essa mudança. Zé Felipe, no meio da plateia, ouvia atentamente, Virgínia ao seu lado. Mas então me lembrei de quando eu mesmo deixei minha cidade natal em busca de um sonho, continuou Leonardo. E como seria hipócrita da minha parte negar ao meu filho o direito de buscar o próprio caminho? Leonardo fez uma pausa, emocionado. Zé Felipe, você me ensinou muito mais do que imagina. Sobre coragem, sobre permanecer fiel a si mesmo, sobre fazer escolhas difíceis por amor à família. Estou muito orgulhoso do homem que você se tornou. Muitos convidados estavam visivelmente emocionados. Zé Felipe, com lágrimas nos olhos, abraçava Virgínia. E agora quero apresentar uma música que compus especialmente para esta ocasião, anunciou Leonardo, pegando o violão. As primeiras notas da melodia preencheram o ar, silenciando as conversas. A voz grave e marcante de Leonardo, que havia embalado gerações de brasileiros, agora cantava para o filho. A canção falava sobre pássaros que deixam o ninho, sobre o orgulho de ver os filhos alçarem voo próprio, sobre amor que não conhece distância. Quando terminou, não havia olhos secos no local. Zé Felipe subiu ao palco e abraçou o pai longamente, sem palavras, pois nenhuma seria suficiente para expressar o que sentia. Obrigado, sussurrou finalmente ao ouvido de Leonardo. A festa continuou em clima de emoção e celebração. Os convidados revezavam-se no palco, cantando sucessos e compartilhando histórias sobre a família Costa. Virgínia, que inicialmente tinha reservas quanto à mudança, parecia mais tranquila após a demonstração de apoio do sogro. Em determinado momento da noite, Leonardo notou o produtor musical Dudu Borges conversando intensamente com Zé Felipe em um canto mais afastado. O filho gesticulava animadamente, enquanto Dudu parecia expor alguma ideia com entusiasmo. Leonardo sentiu uma pontada de curiosidade, mas decidiu não interferir. Horas depois, quando muitos convidados já haviam partido, Leonardo encontrou Zé Felipe sozinho na beira da piscina, contemplativo. Festa boa, não? Comentou, sentando-se ao lado do filho. Incrível, pai. Não poderia pedir por despedida melhor, respondeu Zé Felipe, sorrindo. Aquela música foi o presente mais bonito que já recebi. Leonardo sorriu, satisfeito. Vi você conversando com o Dudu Borges. Algum projeto? Zé Felipe hesitou por um momento. Na verdade, sim. Ele me propôs algo interessante. Pensei que estivesse decidido a dar uma pausa na música, comentou Leonardo, curioso. E estou, mas o que ele sugeriu é diferente, explicou Zé Felipe. De um projeto documental registrando nossa transição para os Eziimua, Sinhua, mostrando os bastidores de uma família brasileira se estabelecendo lá. Leonardo assentiu, compreendendo. Algo mais voltado para as redes sociais. Então, exato, sem a pressão dos shows, dos lançamentos, das paradas de sucesso, apenas mostrando nosso dia a dia
nossas descobertas, continuou Zé Felipe, animando-se com o assunto. Virgínia já trabalha com isso nas redes dela. Seria uma extensão natural. E você parece empolgado com a ideia, observou Leonardo. Estou. É uma forma de manter contato com os fãs, mas nos meus termos, sem intermediários, sem cobranças externas, confirmou Zé Felipe. E também uma forma de vocês acompanharem nosso dia a dia mesmo à distância. Leonardo sentiu uma onda de emoção. Seu filho estava realmente crescendo, encontrando soluções criativas para equilibrar suas necessidades pessoais com sua carreira. Acho uma ótima ideia, aprovou. E você sabe que, se precisar de qualquer ajuda... Sei, pai, interrompeu Zé Felipe, sorrindo. Você sempre estará lá. A festa de despedida, que inicialmente Leonardo temia ser um evento melancólico, transformou-se em uma celebração de novos começos e laços familiares fortalecidos. O que parecia ser o fim de um capítulo, revelava-se apenas como o início de uma nova fase na história da família Costa. No entanto, um telefonema inesperado na manhã seguinte traria um novo elemento de tensão, colocando à prova mais uma vez a recém-conquistada harmonia entre pai e filho. A ressaca da festa ainda pairava sobre a mansão dos Costa na manhã de domingo. Funcionários circulavam discretamente pelos jardins, desmontando tendas e recolhendo decorações, enquanto a família se recuperava da longa noite de celebração. Leonardo, sempre madrugador, já estava na cozinha quando seu celular tocou. O nome de Milton Neves, famoso jornalista esportivo e apresentador, piscava na tela. Milton, que surpresa! Tudo bem? Atendeu Leonardo, curioso com a ligação inesperada. Leonardo, meu amigo, desculpe ligar tão cedo num domingo, começou Milton, a voz grave transmitindo urgência. Mas achei que deveria saber antes que exploda na mídia. Leonardo sentiu um frio na espinha. Anos na indústria do entretenimento o haviam ensinado a temer frases que começavam assim. Um colega da Jovem Pan me ligou agora há pouco, continuou Milton. Eles vão soltar uma matéria em 1 hora sobre o real motivo da mudança do Zé Felipe para os Estados Unidos. Real motivo? Do que você está falando? Questionou Leonardo, confuso. Estão dizendo que ele estaria fugindo de dívidas, que a carreira dele está afundando financeiramente e que vocês dois tiveram uma briga feia sobre isso. Citam até fontes próximas à família. Leonardo sentiu o sangue ferver. Isso é absurdo, Milton. Completa mentira. Zé Felipe está em situação financeira excelente e nossa relação nunca esteve melhor. Eu imaginei que fosse fake news. Por isso liguei antes, explicou Milton. Quer que eu use meus contatos para tentar barrar isso? Agradeço a preocupação, amigo. Mas vamos resolver isso aqui, respondeu Leonardo, tentando manter a calma. Obrigado pelo aviso. Assim que desligou, Leonardo ouviu passos aproximando-se. Era Zé Felipe, ainda de pijamas, parecendo cansado, mas satisfeito após a festa. Bom dia, pai. Com quem falava tão cedo? Perguntou, servindo-se de café. Leonardo hesitou por um momento, considerando se deveria preocupar o filho com aquela notícia logo pela manhã. Decidiu que era melhor enfrentar o problema juntos. Era o Milton Neves, respondeu, observando atentamente a reação do filho. Parece que alguns jornalistas estão preparando uma matéria falsa sobre sua mudança para os Estados Unidos. Zé Felipe congelou com a xícara a meio caminho da boca. Que tipo de matéria? Perguntou, já adivinhando a resposta. Leonardo relatou a conversa, vendo o semblante do filho endurecer à medida que falava. Quando terminou, esperava uma explosão de raiva, típica do temperamento de Zé Felipe. Surpreendeu-se ao ver o filho colocar calmamente a xícara sobre a mesa e suspirar profundamente. Era de se esperar, disse Zé Felipe finalmente. Precisavam encontrar algum escândalo. Não conseguem aceitar que alguém simplesmente queira mudar de vida. Leonardo estudou o filho com renovado respeito. Você está lidando com isso melhor do que eu esperava. Zé Felipe sorriu levemente.
Acho que estou crescendo, não é? Leonardo assentiu, orgulhoso. É como pretende responder a isso? Não vou, declarou Zé Felipe com firmeza. Quanto mais alimentarmos essa história, mais repercussão ela terá. Deixe que falem, pai. Em 2 semanas estaremos longe disso tudo. A maturidade na resposta do filho impressionou Leonardo. Havia um novo equilíbrio em Zé Felipe, uma serenidade que não existia antes. Virgínia juntou-se a eles na cozinha, seguida pelas meninas ainda sonolentas. Zé Felipe trocou um olhar significativo com Leonardo, indicando que preferia não mencionar o assunto na frente das crianças. O restante da manhã transcorreu tranquilamente, com a família reunida para um brunch prolongado. Apenas quando as meninas foram brincar no jardim, Zé Felipe contou a Virgínia sobre a iminente matéria falsa. Não posso acreditar que fariam isso, indignou-se ela. É justo agora que estamos resolvendo tudo em paz. É o preço da fama, comentou Poliana, que se juntara à conversa. Vocês se lembram do que inventaram quando Leonardo e eu nos casamos? Que eu estava interessada apenas na fortuna dele? E hoje estamos juntos há mais de 25 anos, completou Leonardo, segurando a mão da esposa. A diferença é que agora temos as redes sociais, ponderou Zé Felipe. A mentira se espalha muito mais rápido. Como previsto, a matéria foi ao ar no início da tarde. O celular de Zé Felipe imediatamente começou a vibrar com mensagens de amigos, colegas e jornalistas pedindo esclarecimentos. Não vai responder? Perguntou Virgínia, vendo o marido silenciar o aparelho. Não, vamos seguir o plano, respondeu ele, determinado. Focar nos preparativos para a mudança. O que importa é nossa família e nosso futuro. Leonardo, que observava a cena de longe, sentiu uma pontada de orgulho. O filho que outrora reagia impulsivamente a cada provocação, agora demonstrava a serenidade de quem sabe exatamente o que quer. Nos dias que se seguiram, enquanto a falsa notícia ganhava manchetes e era comentada em programas de fofoca, a família Costa manteve-se concentrada nos preparativos para a mudança. A casa em Orlando foi preparada para recebê-los. Documentos foram finalizados, pertences embalados. Na véspera da partida, Leonardo pediu a Zé Felipe que o acompanhasse em um passeio pela fazenda. Caminharam em silêncio por algum tempo, admirando o pôr do sol que tingia o céu goiano de laranja e púrpura. Sabe, filho, quando você era pequeno e eu passava meses na estrada, sonhava com o dia em que poderíamos trabalhar juntos. Começou Leonardo. Quando você decidiu seguir na música, pensei que esse sonho havia se realizado. Zé Felipe ouvia atentamente, respeitando as pausas emocionadas do pai. Mas percebi algo importante nessas últimas semanas, continuou Leonardo. O verdadeiro sonho não era que você seguisse meus passos, mas que encontrasse sua própria felicidade. E se isso significa recomeçar longe daqui, então estou em paz. Obrigado, pai, respondeu Zé Felipe, a voz embargada. Prometo que não vou desperdiçar essa oportunidade. Sei que não vai, afirmou Leonardo. E lembre-se, nossa casa sempre estará de portas abertas para vocês. No dia da partida, o aeroporto de Goiânia recebeu a família Costa com discrição, graças a arranjos especiais feitos por Leonardo para evitar tumulto. As despedidas foram emocionadas, mas contidas, com a promessa de visitas frequentes e videochamadas diárias com as netas. Quando o avião decolou, Leonardo e Poliana permaneceram observando até que desaparecesse no horizonte. De mãos dadas, caminharam de volta ao carro em silêncio. Ele vai ficar bem, disse Poliana finalmente, apertando a mão do marido. Eu sei, respondeu Leonardo, sorrindo entre lágrimas contidas. Ele cresceu. 3 meses depois, o projeto documental de Zé Felipe nas redes sociais tornou-se um sucesso inesperado. Milhões de brasileiros acompanhavam diariamente a adaptação da família em Orlando, encantados com a autenticidade das postagens e a nova fase do artista. Em uma manhã de domingo, Leonardo recebeu uma videochamada do filho. No fundo,
Podia ver as netas brincando na piscina da casa americana, enquanto Virgínia preparava um churrasco à brasileira. "E aí, pai, assistiu ao último episódio que postei?" perguntou Zé Felipe, animado. "Assisti, filho." "Muito bom", elogiou Leonardo. "Especialmente a parte em que você cantou aquela minha música antiga no quintal, com as meninas dançando." Zé Felipe sorriu, um brilho diferente no olhar. "Sabe, pai, estou pensando em voltar a compor. Não para lançar álbum nem fazer turnê, mas apenas por prazer. A música nunca deixou de correr nas minhas veias." Leonardo sentiu o coração aquecer. "A música é parte de quem você é, filho. Não se pode fugir da própria essência. Aprendi isso com você", respondeu Zé Felipe. "E quero que saiba, tudo o que estou construindo aqui, toda essa nova vida, só foi possível porque tive a base que você e mamãe me deram." Naquele momento, Leonardo compreendeu que o ciclo se completava. O filho que precisara se afastar para encontrar seu próprio caminho, agora retornava, não fisicamente, mas em espírito, à herança musical que definia a família Costa. "Estou orgulhoso de você, filho", disse Leonardo simplesmente. "E eu de você, pai", respondeu Zé Felipe. A distância entre Goiânia e Orlando parecia diminuir a cada dia. O que inicialmente parecia uma ruptura revelou-se apenas uma transformação. Um novo capítulo na história de uma família unida pelo sangue, pelo amor e pela música que corria em suas veias. Na mansão dos Costa, Leonardo guardou o celular após a videochamada e caminhou até seu estúdio. Pegou o violão e dedilhou os primeiros acordes de uma nova composição que começava a nascer em sua mente. Uma música sobre distância, sobre crescimento, sobre deixar ir e, paradoxalmente, sobre laços que se fortalecem mesmo quando esticados por milhares de quilômetros. A vida continuava, em novos palcos, com novas melodias, mas com o mesmo amor de sempre.